O programa Biografia do Canal 20 apresenta hoje o Dr. Marcelino Romano Machado, empresário, nascido em Ribeirão Preto, em maio de 43, casado com Lília Márcia Sanches Machado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito Laudo de Camargo, jornalista, foi vereador de 69 a 76, presidente da Câmara de 71 até 72, podemos dizer assim, deputado estadual de 79 a 90, deputado federal de 91 a 95, secretário municipal da administração da Prefeitura de São Paulo, de 95 a 96, membro atual da executiva do PP, Partido Progressista no estado de São Paulo, atualmente diretor do Mega Sistema de Comunicação de Ribeirão Preto. Durante o programa, vamos acompanhar as ilustrações do cartunista Arnaldo Júnior. Vou falar então com Marcelino Romano Machado. Marcelino, os nossos cumprimentos a você. Eu que quero cumprimentar você e dizer que é com muito prazer que venho aqui conversar nesse seu programa, que é a biografia, e acho que a nossa biografia já está grande, né, Mourão? Porque já há muito tempo fomos colegas na Câmara Municipal, fizemos política junto, lutamos por Ribeirão Preto. Muita história, né, Marcelo? Na estrada. Temos muita história para contar, né? Então é um prazer muito grande estar aqui com você. Pouca gente sabe, porque muito se esquece da história de Ribeirão Preto, que Marcelino é sobrinho de Costabile Romano, que foi um dos prefeitos mais empreendedores que Ribeirão Preto já teve. Se nós temos aqui as figuras de Bassano Vaccarini, de tantas outras pessoas, Jaime Zeiger, o engenheiro, devemos a ele, Costabile Romano, que era empreendedor, um italiano que botava para quebrar. E tinha um jornal a diário, aonde o Marcelino aprendeu as primeiras letras das artes do jornalismo, não é isso? Eu comecei no Jornal Diário, é interessante. Eu tinha 14 anos. Naquela época era bom, porque menor podia trabalhar, então eles ocupavam o menor. Hoje, infelizmente, eles não deixam o menor trabalhar, então aprende coisa ruim na rua. Mas eu fazia uma coluna chamada Ronda Policial. E eu admirava muito naquela época o seu programa, que era o Larga Brasa também, logo depois, né? Não naquela época. Mas tinha naquela época ainda o programa policial, que era o Balanga Beiço, do Tiririca e era na Rádio Colorado. Antes era. Depois foi para 79. Foi para 79. E eu fazia a minha coluninha policial, que estava aprendendo a reportagem, fazia as reportagens policial. E aí depois eu comecei a trabalhar mais na redação e cheguei até a ser editor posteriormente, depois de alguns anos, né? Mas é uma época boa e eu agradeço a referência que você fez ao Costabile, porque realmente eu o acompanhei durante algum tempo, né, desde criança até quando ele era prefeito em Ribeirão, e com a inauguração do Jornal Diário, que na época foi uma pompa em Ribeirão Preto. Aniversário de Ribeirão. Foi no aniversário de Ribeirão. Agora próximo, dia 19. E veio para a inauguração a deputada, naquela época a deputada Ivete Vargas, o Porfírio da Paz, que era o governador em exercício de São Paulo, e tinha vários deputados federais, estaduais, eu pequenininho de calça curta, no meio das fotos todas lá, tem muitas ainda em casa nesse sentido. E o Costabile Romano faleceu tentando acertar, porque ele era verdadeiramente algodão entre cristais da política de São Paulo. Quando ele voltava para São Paulo, ele veio a falecer na Anhanguera. Foi na eleição do Sodré, governador. Porque naquela época, como era eleição indireta, o governador era eleito pela Assembleia de São Paulo. E o governador que estava saindo era o Laudo Natel e estava apoiando um candidato que era o Gami Silva, reitor da USP. E o Costabile articulou toda a candidatura do Sodré na Assembleia e na véspera da eleição ele teve que vir a Ribeirão para, junto com Edmundo Monteiro, que era o diretor dos Diários Associados, na época TV Tupi, Diário de São Paulo. Programa Ayrton Rodrigues. Isso, e veio participar da entrega do título de cidadão do Edmundo Monteiro.
e ia ficar em Ribeirão. Mas aí ele recebeu um telefonema às 11 horas da noite, que estavam chamando ele de urgência em São Paulo, no Palácio, porque tinha tido um desentendimento entre o Sodré e o Laudo Natel, e ele tinha que estar lá para resolver. Ele subiu no carro, foi embora, cansado, descendeu, faltando 30 quilômetros para chegar em São Paulo. Marcelino, você participou da história de Ribeirão Preto, vivenciou essa história, desde quando acompanhava o seu tio, o prefeito desbravador, o prefeito que, como se dizia no italiano, né, esbrontolão, que pegava... Dava bronca em todo mundo. Dava bronca em todo mundo e tal. Depois você vivenciou, vamos dizer, as administrações de Gasparini, de Nogueira, de Jábali, de todos estes, e Palocci, etc. Como é que você vê essa história de Ribeirão Preto? Bom, eu acho que todos eles tiveram seus méritos, mas também tem, como todos os prefeitos e todos os políticos, também tem as críticas que deixam abertas para fazer, às vezes por uma questão de até querer fazer e não consegue. Ribeirão Preto pecou muito pela falta de planejamento, né? Eu vi, assim, a primeira administração vereador na época, junto com o Nogueira, prefeito, foi a primeira administração Nogueira, você, naquela foi o vereador mais votado de Ribeirão, e a gente na Câmara lutava muito para trabalhar pelos planejamentos, para a construção de um futuro, né? Dar as linhas mestras para o futuro. Você vê, nós criamos vários órgãos, a própria CETERP, foi o Nogueira, né? Quem criou. Que foi criado, foi uma luta na Câmara Municipal para a gente conseguir aquilo. Porque antigamente, pouca gente sabe, era DAIT, Departamento de Água, Esgoto e Telefonia. E aí houve a separação, então foi criado o DAERP, que naquela época funcionava, né? Funcionava. E tinha realmente um serviço bom prestado à comunidade. Nós depois tivemos a criação do DERMUR, todos os departamentos que trouxeram... DURSARP, né? DURSARP, a CETERP, que tinha uma finalidade diferente. Aliás, a CODERP, que tinha uma finalidade diferente da de hoje, que buscava o desenvolvimento econômico, né, e social e administrativo da cidade. Estava dotando o Ribeirão Preto de uma infraestrutura social e econômica adequada para o desenvolvimento. Depois o Nogueira, na segunda administração, pecou um pouco, ele falhou, não conseguiu. A mesma coisa com o Gasparini, ele foi um prefeito na primeira vez que ele fez uma administração abrindo a cidade, né? Você viu que ele... Na segunda vez ele já teve um pouco mais de dificuldade, e nas outras vezes ele conseguiu administrar bem, levando a administração dentro de um processo, de um ritmo de funcionamento da máquina. Mas foi um prefeito, todos eles foram prefeitos que, de uma certa forma, mostraram uma idoneidade muito boa na administração. O secretariado, a máquina era voltada... Eram outros tempos políticos, né? Era voltada para os interesses públicos, se interessavam para a comunidade, não é isso? Então, hoje as coisas mudaram, e, infelizmente, eu acho que quem perde com isso é a cidade e a população. Agora, é interessante que o político Marcelino sempre foi de articular, de compatibilizar e harmonizar, né? Eu sempre tentei trazer benefícios públicos para Ribeirão. Nunca exerci cargo executivo, então, dentro dos cargos legislativos, como deputado estadual e deputado federal, eu tentava trazer as coisas para Ribeirão, para a região, e consegui muito, junto com os governadores, com o próprio presidente da República na época, nas épocas que eu atuava, e era exerci liderança de bancada, isso me dava muita força junto ao executivo, porque quando eu era líder na Assembleia, era líder do antigo PDS, da antiga Arena, era um partido com 45, 50 deputados. Quando eu fui líder do PDS no Congresso Nacional, o partido tinha 70 deputados federais e 10 senadores, era um partido grande. Então isso me dava uma condição de força para exigir ou pedir alguma coisa a mais para Ribeirão e para a região. E muitos benefícios vieram para cá, acho que a maioria da população conhece. Eu me lembro quando Ribeirão Preto tinha 5 ou 6 deputados, e eles tinham uma forma de agir. Juntos e misturados, como se diz. Juntavam todos os deputados, iam junto ao governador e exigiam, não pediam,
exigiam o atendimento à justa reivindicação. E era cada um de um partido. Você tinha o Coraúcio de um partido, o Wagner Rossi de outro partido, o Antônio Calixto de outro, o Wilson Toni de outro, e eu também de outro partido. Eram 5 partidos diferentes. Nós tínhamos as nossas atuações de maneira diferente na Assembleia. Naquela época eu era oposição ao governo, o Coraúcio era mais ou menos, tinha pontos que não, pontos que sim, em função do partido. O Wagner era governo, o Toni também estava mais vinculado ao governo, o Calixto oposição. Mas quando chegava dentro de um processo, olha, isso é para Ribeirão Preto, nós nos unimos, íamos ao governador e dizia, isso é para a nossa cidade, é para a nossa região, porque tinha obras também que trabalhavam dentro da região. E acabamos conseguindo muita coisa com isso, a força política de uma representação que infelizmente hoje não existe, né, como naquela época. Hoje acho que nós temos 3 deputados estaduais e 1 federal, mas e o governo do estado também não tem assim um interesse muito grande, talvez, em atender às reivindicações da nossa cidade. Depois eu quero que o Marcelino Romano Machado, ex-deputado federal, faça uma comparação entre ser deputado naquele tempo, como era a política realizada, e como hoje ele vê, em termos jornalísticos, ser deputado federal. Bom, como é que era depois do intervalo? Já, já. O programa Biografia está entrevistando Marcelino Romano Machado. E estamos aqui com o cartunista Arnaldo, captando os momentos deste nosso Biografia. Marcelino Romano, eu perguntei, como é que era ser deputado naquele tempo? Aquele tempo das chamadas vacas magras, inclusive em plena ditadura, não é isso? Era um processo, eu acho que naquela época a política era mais sincera, ela não existia o fisiologismo que hoje inventaram. O partido é de oposição, mas ele, em nome da governabilidade, ele trabalha com a situação, trabalha com o governo. Então a ideologia acabou, não existe mais. Naquela época era um processo ideológico. Quando o MDB era governo, o PDS era oposição. E vice-versa, nós não tínhamos aquele diálogo. Hoje eles sentam para acertar as coisas. E a política mudou, porque quando, nas minhas campanhas eleitorais, tanto para estadual como para federal, os municípios todos, eu tinha apoio dos grupos políticos dos municípios. E o outro grupo sempre tinha 2 ou 3 grupos políticos. Aquele que me apoiava nem permitia que eu fosse cumprimentar o da oposição. Era aquela rivalidade grande. E o compromisso que eles queriam... Que era só no queixo limpo, né? E o compromisso que eles queriam era o seguinte, olha, você vai ter os votos que nós vamos conseguir aqui, mas, em compensação, depois de eleito, a cidade precisa de uma estrada para tal lugar, de um centro de saúde, de uma escola, de uma ajuda para uma entidade social, e você vai ter que conseguir. E a gente ia lá, mandava só o material, né? Mandava o santinho e ia lá visitar, fazia uma campanha uma ou 2 vezes, e as coisas, já tinha a votação e cumpria com seus compromissos. E não corria dinheiro. Não. Depois de algum tempo, né, e foi exatamente depois que eu deixei as minhas candidaturas, a gente via que chegavam os candidatos, e isso já aconteceu na minha última eleição, em 1998. Chegava na cidade, ninguém mais falava que precisava de estrada, de escola, de hospital, nada disso. A gente falava, precisa contratar o fulano por tantos R$1.000 por mês que ele já vai começar a trabalhar para você. O outro também é bom, tem um fulano que precisa disso, e depois nós vamos ver uma verba que você tem que mandar para cá para a gente fazer a campanha.
Então aí eu acabei deixando, porque acabou virando... Quem é que aguenta, né? Acabou virando fisiologismo. Por que fisiologismo? Porque para você conseguir uma verba, ele tinha que assumir outros compromissos. E aí começou a aparecer principalmente mensalão, com os apoiadores, aí né? Começaram a aparecer os anões do orçamento, que você se lembra, os mensalões, essas coisas todas em função da deteriorização da campanha e da função do parlamentar. Era diferente. Era muito diferente. Muito. Era diferente. O deputado, naquela época, ele procurava resolver os problemas coletivos. Não tinha nada individual ou de interesse pessoal. Você foi candidato a prefeito num determinado momento da política e que o seu partido exigiu que você saísse. E você tinha um programa do seu partido e da sua administração que era também do tipo do seu tio, o Costabile Romano, que era desbravador, que era para abrir, fazer uma série de plano viário e outros planos mais. Você se lembra alguma coisa desse tempo, não? Me lembro. Nós fomos candidatos juntos, você lembra? O partido exigiu a nossa candidatura na época da legenda, das 3 legendas, eram sublegendas. Sublegendas. Então houve uma pesquisa partidária, o governador acho que era o Paulo Egídio Martins. Isso. E o PMDB estava muito forte aqui com o candidato João Gilberto Sampaio. Então eles detectaram que nós tínhamos que o partido, era PDS, o Arena, não me lembro o que era, tinha que lançar 3 candidatos, porque a soma dos 3 é que fazia o prefeito. O partido que tivesse mais sublegendas, as sublegendas. E aí detectaram que para ganharmos as eleições teria que ser você candidato, eu candidato e o Nogueira candidato. Com vantagem que a gente já sabia que o Nogueira ia ter mais votos. Mas em compensação, a soma dos nossos votos seria maior do que a soma do João Gilberto, e eu não me lembro quais eram os outros candidatos do PMDB na época. E acabou acontecendo isso. O João Gilberto foi o mais votado, né? Mas a soma do partido sua, minha e do Nogueira acabou dando a vitória para o Nogueira candidato. Foi uma dessas épocas. Eu tive um programa. Depois eu fui, acho que em 92, com uma proposta a mais de um planejamento para futuro de Ribeirão, tudo mais. Mas também foi uma outra exigência do partido, que eu não tinha nem preparado a minha candidatura, tive que lançar praticamente na véspera nas vésperas do início de campanha. Hoje você é um homem experiente, empresário, de sucesso, que é o responsável pelo Grupo Mega de rádio, não é? E eu pergunto, o que você acredita que Ribeirão Preto precisaria para deslanchar? Porque parece que está marcando o passo, vai um pouco, vai mais um pouco, mas precisaria desabrochar. Bom, eu não queria falar nesse assunto, até porque envolve... Não, mas sem qualquer... O meu filho, que é o Maurílio, Sim. vereador. É a luta pela região metropolitana, Morandi, sem dúvida nenhuma. Porque o que está sendo planejado, e a proposta do Maurílio, ele dá isso como exemplo. São Paulo, há 70 anos atrás, ela tinha uma ligação distante dos municípios como Osasco, Guarulhos e essas outras cidades todas que fazem, Santo André, São Bernardo. Se na época o administrador tivesse tido a visão de fazer um planejamento em cima do crescimento integrado dessas cidades, hoje elas teriam condições de fácil acesso entre uma e outra, não precisaria demorar 3 horas para você ir, às vezes, de São Paulo, do centro de São Paulo até o centro de Guarulhos ou até o centro de Osasco e assim por diante. Então, Ribeirão Preto tem essas condições todas para fazer um planejamento integrado agora, para não deixar acontecer o problema no futuro. E, além disso, a região metropolitana, por lei, ela recebe verbas maiores dos governos federais, do governo estadual. O governo federal é obrigado a implantar uma universidade federal, existem verbas para a criação e implantação de regiões, de hospitais metropolitanos na área da saúde, existem verbas para mobilidade urbana, mobiliário urbano e tudo mais, que dá para fazer planejamento. É uma coisa que você vai construir por um futuro. Se tivesse isso, e eu estou vendo hoje que o governo do estado, ele está muito silente com relação a isso. Eu não sei o porquê, né? O governador agora criou
a região metropolitana do Vale Paraíba, do Paraíba, que é a região dele, ele deu preferência para lá. Podia dar a preferência fazer os dois, né? Para Ribeirão, fazer os dois, porque Ribeirão tem condições melhores do que lá para ser região metropolitana, isso tecnicamente. Então eu acho que essa é uma condição muito importante para Ribeirão Preto e para a cidade, e para todas as cidades da região. E devíamos fazer o que se fazia naquele tempo que o senhor era deputado e outros mais, juntar todo mundo e exigir, não para privilegiar o autor, porque ele foi o autor, claro, isso, o mérito sempre será dele, mas para privilegiar a cidade. Não, e não tem que dar, não precisa dar dividendo político, é uma união de forças, como nós fazíamos no passado. Claro. Eu acho que isso e quantas vezes nós saímos daqui com as chamadas forças vivas para exigir do governo do Estado. Como vereador, quantas vezes fomos a São Paulo, íamos de manhã e a estrada não era tão boa. Nossa. Saímos de manhã e voltávamos Eram 11 horas de viagem. Era complicado. Isso tudo a gente conseguiu trazer muitas coisas para Ribeirão Preto. Né? E brigávamos, né? E a sua comissão de industrialização, exatamente. Eu me lembro a sua luta pela implantação da 3M aqui em Ribeirão Preto. Quer dizer que depois houve a integração da Câmara toda nesse processo. Exatamente. Quer dizer, foi uma... E não só disso, mas outras indústrias que você, pela comissão da Câmara, trouxe para cá. E teve a ajuda até do Geraldo Meira Silva. Do Geraldo, que era presidente da Associação Comercial e tudo. Marcelino, hoje, você que viu a política de um jeito, vê a política de hoje, o que se orienta o Maurílio, seu filho, na condução dos seus trabalhos? Olha, eu não dou muito palpite para o Maurílio. Ele teve uma criação, ele tem o voo dele, ele tem a característica dele. A única coisa que nós demos para ele, eu e a Lília, foi realmente que ele... Aliás, vocês estão casados há quantos anos? 43 anos. Né? Que ele tem, assim, uma visão mais comunitária, que ele possa fazer com que o seu trabalho atenda a população, dentro de uma ética, dentro de uma honestidade, dentro de uma característica, né, que possa fazer com que aquela sua visão de trabalho venha realmente atingir o próximo, venha atingir a população e provocar, evidentemente, todo o desenvolvimento econômico, social dos municípios que ele trabalha, como Ribeirão Preto e a região. Você continua ainda no jornalismo, mesmo ao de leve nas suas organizações, não? Eu, às vezes, faço alguns rabiscos, né? Faço alguns artigos, mas eu não mandei para... Eu tenho alguns convites de alguns jornais aqui de Ribeirão, até para fazer alguns artigos semanais, mas eu não estou mais entusiasmado a isso, não. Eu costumo dizer que hoje, como as rádios que a gente administra, que é a Conquista Diária e a Mega, elas são rádios mais musicais, elas não são rádios noticiosas. Mas você não se deixou levar só pela música. Não. Você tem lá um nicho para o jornalismo, né? Tem, não. Agora nós estamos montando, porque a FM é diferente de uma AM, né? O ouvinte da FM ele quer mais música. A hora que você começa a falar mais, ele muda. Então nós temos que preservar essa característica. Pílula, né? Então nós estamos colocando mais pílulas nessa área aí. Mas eu continuo na área de comunicação. Né? Às vezes você muda um pouquinho a característica, mas a gente continua sempre. Marcelino Romano Machado, muito obrigado por você participar do programa Biografia. Obrigado, Brandinho. Eu que agradeço você. E é muito bom rememorar bons companheiros, né? Colegas que também atuaram e dignificaram o trabalho que exerceram, como é o seu caso, e eu sou testemunha, né? De tudo isso que você fez também por Ribeirão Preto. Não só como vereador, como vice-prefeito que foi, e a sua luta pela cidade. Biografia com Marcelino Romano Machado. Obrigado, Marcelino, e obrigado ao Arnaldo, que está captando com os seus traços, da forma que ele nos vê, cartunista, para nós mostrarmos ao depois aquilo que ele viu neste programa Biografia com Marcelino Romano Machado. Até a próxima. Obrigado.